E aí, tranquilo? A aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre radioatividade, esse fenômeno que ocorre no núcleo dos átomos. Vamos dar uma olhada nisso? Gente, hoje a gente vai ver um pouco sobre radioatividade. Radioatividade são fenômenos que acontecem no núcleo atômico. Normalmente os núcleos são muito instáveis e acabam liberando algumas partículas. A gente vai ter dessas partículas os raios alfa, beta e gama. Ok? Então a gente primeiro vai estudar as propriedades de cada um. A gente vai primeiro estudar o raio alfa. Os raios alfa vão possuir a maior massa. Eles vão possuir 4 de massa atômica e vão possuir 2 de carga positiva. E a gente vai ter as equações de decaimento dos átomos. Quer dizer o seguinte, que a gente vai ter um átomo que ele vai liberar uma certa quantidade de partículas alfa e devido a isso ele vai se transformar em outro átomo. A gente pode pegar, por exemplo, essa fórmula daqui. A gente pode pegar aqui, ó, nesse caso, o urânio, que se decompõe liberando uma partícula alfa e também liberando o tório. O que vai acontecer é o seguinte, o urânio, nessa equação de decaimento, ele vai ter uma massa aqui de 235 e o número atômico de 92. O que vai acontecer é o seguinte, a partícula alfa, como eu disse, possui uma massa de 4 e 2 prótons aqui. E a gente vai ter o tório, que vai ser justamente a subtração de 235 menos 4, que vai ser 231. E a gente vai ter aqui 92 menos 2, que vai ser igual a 90. Então, esse vai ser o número atômico do tório e aqui a massa depois da equação de decaimento. Então, esses são os raios alfa. Os raios beta, eles não vão possuir massa, mas eles vão conseguir acrescentar mais um no número atômico. O que quer dizer isso? A gente vai ter aqui que a equação de decaimento, se a gente fizer com urânio, vai para o próximo elemento, que vai ter o número atômico 93. Aqui, então, vou separar um exemplo aqui do raio beta. Então, a gente vai ter aqui como exemplo dos raios beta. A gente vai ter o césio, que vai possuir número atômico 55 e massa de 137. Vai se decompor soltando uma partícula beta. E aqui vai ter, ó, menos 1 e 0. Beleza? E a gente vai ter então um acréscimo no número atômico, certo? Porque a gente vai aplicar o mesmo raciocínio que a gente fez aqui. Se aqui a gente tem 92, tem que ser 2 mais aqui o outro elemento que é 90, aqui a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Só que a massa não vai ser alterada, né? Então a gente vai fazer só no número atômico. Então 55 tem que ser menos 1 mais o próximo elemento. O próximo elemento então vai ser o bário, que vai ter a mesma massa, vai ser 137, só que com o número atômico maior, que vai ser 56. Essa vai ser a equação de decaimento dos raios beta. A gente também pode combinar os decaimentos dos raios alfa e dos raios beta para achar algum outro elemento. Então a gente pode fazer um sistema de equações também para achar alguns elementos dependendo do exercício que for pedido. E o último tipo de radiação que a gente vai ter aqui vão ser os raios gama. Os raios gama vão ser justamente radiação eletromagnética. Desses espectros aqui, eles vão ser os mais penetrantes e também os mais perigosos. Além disso, também são os raios que possuem maior energia. São raios que possuem uma frequência além do raio-x. Então, são raios que realmente podem trazer vários problemas para a saúde. Agora que a gente viu, então, os tipos de decaimento que a gente vai ter aqui, a gente já pode passar para o próximo assunto, que vai ser a velocidade de desintegração do átomo, certo? A gente vai ter que a velocidade de desintegração do átomo vai ser ΔN sobre ΔT. Esse ΔN vai mostrar a variação das partículas que ficam inativas, né, depois de um dado tempo, e ΔT vai ser a variação do tempo. Outra coisa também que é legal da gente ver vai ser esse Czinho aqui, ó. Vai mostrar uma fração de átomos decaídos por segundo. A fórmula desse C vai ser ΔN sobre N ΔT. Aqui a gente vai ter o mesmo raciocínio. ΔN vai ser a quantidade de átomos que se desintegraram, certo? Esse aqui vão ser a quantidade de átomos presentes na função que ainda não se desintegraram. Esse N aqui de baixo, ΔT vai ser a variação de tempo. E esse C aqui vai dar uma fração cujo inverso vai mostrar quantos átomos se degradam por segundo. Esse C vai ser a constante de desintegração radioativa. Ela vai dar um número fracionário que vai mostrar pra gente quantos átomos se degradam por segundo. Então, por exemplo, se o resultado de C, quando você for calcular, der 1 sobre 14, quer dizer que 14 átomos se degradam por segundo, ok? E a gente vai ver também aqui o período de meia-vida. Meia-vida é o tempo que um composto atômico leva para perder metade da sua radioatividade. Então, nesse caso, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com log, certo? O que vai acontecer é o seguinte, normalmente eles vão te dar
uma massa de um elemento radioativo, a gente pode pegar, sei lá, 2 quilos de urânio, de urânio, e pode perguntar, sabendo que o período de meia-vida do urânio é 2 dias, por exemplo, né? Não, isso não é verdade. Quanto tempo vai demorar para ele atingir meio quilo de massa radioativa? Aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer as contas usando... Você pode usar logaritmo, você pode fazer na mão mesmo, dividir por 2 e depois achar a quantidade. Nesse caso aqui, eu vou resolver do jeito mais simples. A gente quer meio quilo. A gente quer meio quilo de urânio. A gente quer 0,5 quilos de urânio. Eita. De urânio. E se a gente pegar aqui e dividir o 2 por 0,5, a gente vai ter, então, que a massa do urânio se reduziu 4 vezes, certo? Então, a gente precisa de 2 períodos de meia-vida para isso acontecer. Como eu tinha dito que o período de meia-vida era de 2 dias, nesse esquema aqui, a gente vai precisar de 4 dias para acontecer essa degradação do urânio. Ou também ele pode brincar com esse exercício, dar a massa de urânio decaído e o tempo que ele ficou para decair. E com isso a gente encerra nosso tópico de radioatividade. Na próxima aula vai ter um exercício muito bacana para a gente resolver. Eu conto com a sua presença.